Então, assim, pessoal, nós tivemos aí muitas mudanças dentro da Imanet depois aí das questões aí de trocas de coordenações, de assistência, de um monte de coisa. Então, claro que também nós estamos aí vivenciando duas disciplinas que são bem exigentes, tanto estágio como TCC, né? Vocês já perceberam a mudança. Alguns aqui já tiveram contato com o professor Fábio. A maioria ainda vai ter contato com a professora. Acredito que vai ser sexta, não sei, mas ela ficou de marcar com vocês na sexta-feira. E para quem já vivenciou o TCC uma vez na vida, né, é um momento assim diferente, é um momento assim diferenciado na carreira assim de ensino superior. A Líbia já passou, o Railson já passou, a Sheila, não lembro tu, Altemar, se tu já passou também. Mas é um momento diferenciado e a UEMA, né, aqui eu sei que a Líbia se formou pela FAES, o Railson também, a Sheila, não sei por onde é que ela se formou. Por onde foi, Sheila? Poema, meu rei. Pois é. Então, assim, é, eu não lembro do Altemar. Já fez, Altemar, alguma graduação? Não concluí ainda Ah, nenhuma. beleza. Iniciei Mas, já, enfim, mas não então concluí. vocês vão ver uma diferença, né? Principalmente quem cursou só na particular. A UEMA ela tem uma característica própria, né? Então é bem diferente, principalmente para pesquisar na geografia, que é assim muito prazeroso, né? Muito bacana você pesquisar dentro da geografia, né? Então é algo que nos fascina, né? Então é um momento importante aí que vocês fiquem, né, atentos a essas orientações. O Tailan entrou, voltou, tá aí, Tailan. Então a gente vai rapidinho, tá, pessoal? Acho que eu vou levar em torno aí de uns 20 minutos, 25 minutos, para explicar rapidamente como é que vai ser o estágio do ensino médio, como é que ele vai funcionar, como é que nós vamos trabalhar, tá? Não é muito diferente do ensino fundamental, como nós trabalhamos, né? A questão de não ter contato com a escola, né? A gente não trabalhou dessa forma. Mas aí eu estou fazendo aqui umas situações que vai ficar bem diferenciado, bem interessante, tá? Para que vocês possam vivenciar um pouquinho aí essas realidades. Qualquer coisa, pessoal, em relação a aulas, né, no ensino fundamental, eu digo mais na questão de viver a realidade, né? Lá no meu canal do YouTube, que eu tenho que ter, né, para a questão das gravações das aulas, lá tem muitas aulas com alunos do ensino fundamental. Eu me refiro não só para, nem na questão de vocês analisarem conteúdo, é mais na questão do comportamento mesmo, da participação dos alunos, né, em relação às aulas. Só para vocês sentirem um pouquinho o clima. Mas, enfim, na disciplina do ensino médio, acredito que muitos de vocês já visualizaram, mas nós vamos ter aí três atividades, né? Uma atividade que ela é a elaboração de um plano de aula e um mapa mental, tá? Aqui você tem que elaborar tanto um plano de aula como um mapa mental. A atividade 2, você tem que elaborar a elaboração de um plano de aula e microaula. A atividade 2, vocês vão elaborar um plano de aula e executar a microaula, igualmente aquela que foi feita no ensino fundamental. E a nota 3 é algo diferente, que surgiu aí diferenciado, porque se nós formos prestar atenção, a nota 1 é a mesma coisa da nota 1 do ensino fundamental, né? A diferença é porque acrescentaram o mapa mental. E a nota 2 é aquela igual foi a nota 3 do ensino fundamental, que é o plano de aula mais a microaula. Já a nota 3 é um pouco diferenciada, que ela é relacionada à resolução de exercício. Vocês vão escolher duas questões que é da área de geografia, né, para poder fazer a resolução dessas questões, tá? Então eu tenho duas ideias, tanto para a atividade 2 como para a atividade 3, que eu vou expor, né, para vocês aqui como é que nós vamos fazer. Então eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam visualizar o passo a passo aqui de cada atividade. Pessoal, não é difícil.
É a coisa mais simples do mundo, tá? Eu julgo aqui em falar, mais uma vez, que vocês estão tendo muita sorte. Né? Vocês foram praticamente premiados, porque quem já viveu a graduação normal, num período normal, e ter que fazer todo aquele estágio, principalmente ter que fazer todo aquele relatório, todo aquele dossiê, um monte de papelada, cara, que dali dá uma dor de cabeça mais horrível do mundo. E aqui vocês não estão tendo isso. Né? São 3 atividades básicas, simples, né? Prazerosas, que vocês vão realizar. E eu quero que vocês fiquem bem atentos a essas explicações que eu vou fazer aqui, pessoal. Então, primeira atividade, né, aqui do nosso estágio. Só para poder informar, ó, a primeira atividade só falta 11 dias, né, vai até 9 de maio. Só que na reunião que nós tivemos sexta-feira, eles vão fazer as alterações, tá? Eu acredito que vai ter uma prorrogaçãozinha pequena aí nessas atividades, principalmente nessa nota 1, que é a primeira que vai encerrar, porque as outras tem praticamente aí quase 2 meses para poder ser fechadas. Porque a segunda, ela é até junho, tá? Ela tem até 6 de junho, um dia antes do... não, esquece essa parte aí. 6 de junho, né? E a outra, ela vai até 22 de junho. Então, tanto a nota 2 como a nota 3, ela é só em junho que vocês terão que dar o retorno. A diferença é só a primeira, que é dia 9 de maio, que eu tenho quase certeza que eles vão colocar para junho ou para final de maio. Vão prorrogar um pouquinho mais, né, essas disciplinas aí. Tá? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui se alguém vai entrar. Tá. Vamos retornar aqui. Então, primeira atividade, pessoal, o próprio nome já está dizendo, elaboração de um plano de aula e um mapa mental. Evaldo, como é que funciona aí? Aqui, pessoal, só tem uma diferença da nota 1 do ensino fundamental, é o mapa mental. Ah, Evaldo, eu vou elaborar um plano de uma aula, lembrem, do ensino médio, esqueça o ensino fundamental agora. Aqui nesse plano vocês vão escolher, lá num livro de geografia do ensino médio, seja primeiro, segundo, terceiro ano, e vão elaborar uma aula. Né? No caso, vão elaborar um plano de aula. E, consequentemente, após esse plano de aula, vocês vão elaborar também um mapa mental, como se fosse da aula. O mapa mental é um recurso que você pode estar utilizando para substituir um data show, para substituir um livro, né? Para substituir. O mapa mental ele é um recurso. Ele é um recurso que vai mediar, né? Que vai mediar a aula. Tá? É um facilitador da aprendizagem. Nós temos 2 tipos de ferramentas. Nós temos os mapas conceituais e os mapas mentais. Mapas conceituais é só você lembrar de um sumário de um livro. Aqui dali é um mapa conceitual. Ele está informando todos os conteúdos que são estudados naquele livro. E a gente faz mapa conceitual como se fosse uma organização de estudo. Por exemplo, eu estou aqui no mestrado, estou para ficar doido com tanto de coisa para estudar. O que a gente faz? A gente organiza um mapa conceitual. A gente coloca tudo bonitinho para saber tudo que tem para estudar. Né? Livros, artigos, um monte de coisa. Aí lá a gente coloca tudo que tem que estudar. Os livros, autores, aonde encontrar e tal, enfim. Eu fiz um mapa conceitual de estudo. Mapa mental, não. Eu estou estudando um assunto e estou destacando os principais pontos daquele assunto. É o resumo mastigado do assunto que eu estou estudando. Que é febre hoje falar em mapa mental para se estudar um assunto. Enfim, então a nota 1, que é a atividade 1, vocês vão elaborar um plano de aula, tá? E um mapa mental da aula que vocês planejaram. Por exemplo, eu tenho um livro aqui de geografia aqui aberto, né? Que é um livro de geografia, contextos e redes. Ele é da Moderna. Eu particularmente gosto muito dos livros da Moderna, tá? Então vem aqui na parte do sumário. Vou chegar bem aqui na parte do sumário. Pronto. Um exemplo, tá? Competências da área 1. Aqui vocês estão vendo as habilidades, pessoal. Habilidade 1, habilidade 2, né? Compreendendo os elementos. Aqui é de acordo com a ideia da BNCC. Então, matriz referencial às ciências humanas e suas tecnologias. Mas o que eu quero mesmo é o sumário. Tá aqui, ó. Capítulo 1. No capítulo 1 do ensino médio,
Tá dizendo aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho, pessoal. Primeiro mesmo. Tá. Então, voltar aqui. Eita, nós, que eu passei demais. Ok. Então, o espaço geográfico, ele traz a ideia de paisagem, de lugar, de espaço geográfico, exatamente aquilo que se trabalha no 7º ano, quando se fala, no caso do 6º ano, quando se fala sobre os conceitos da geografia. Espaço, lugar, território, paisagem, região. Aí você traz Milton Santos e vários outros autores. Enfim, esse é o assunto que eu quero trabalhar, espaço geográfico. Aí eu vou montar o plano de aula de acordo com esse assunto. E aí, depois que eu tiver o plano de aula pronto, de acordo com o que eu planejei a aula, eu vou montar o mapa mental. O mapa mental é de acordo com o conteúdo que eu planejei, tá? Então, planejei aqui o plano de aula e o mapa mental que vai conduzir aquela aula que eu acabei de planejar. Então, eu vou ficar no ponto de dar aula, tá? E aí, feito o plano de aula, feito o resumo mental, tá ok? Estou no ponto de mandar bala em uma aula no primeiro ano do ensino médio. O que eu vou fazer agora? Eu vou postar esse plano e vou postar esse mapa mental. Dá para postar os dois arquivos ao mesmo tempo, tá? É só lembrar, é um pedido que eu faço para vocês. Muitos não mandaram do jeito que eu pedi, tá? Mandam tudo em PDF, pessoal. Não mandam em Word. Evaldo, mas pode mandar no mesmo documento, Pode. o plano e o mapa? Pode mandar no mesmo lugar. Se vocês quiserem fazer um único arquivo, colocar, por exemplo, coloca a capa, né? Aí na segunda folha coloca o plano de aula, na terceira folha coloca o resumo mental, por exemplo. Pode ser também, não tem problema nenhum. Tá bom? Vocês podem fazer também um único arquivo, salvar em PDF e enviar. Mas aquela caixinha lá de envio de arquivo, você pode mandar até 20 arquivos juntos ali. É só selecionar tudo e jogar tudo de uma vez lá dentro. Entendeu? Tipo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui Entendi. um arquivo que eu postei na sala de formação. Rapidinho, só para vocês verem aqui, ó. Cadê? Ó, só para vocês olharem. Relatório. Não é aqui não. Relatório de professor. Ó. Opa, acho que eu fui no lugar errado. Ensino fundamental. É aqui, meu irmão. Tô vacilando, é do ensino médio. Só para vocês olharem, ó. Planejamento. Olha, ó. Eu coloquei os dois arquivos ao mesmo tempo, ó. Tá? O que eu fiz? Não aparece aquela caixinha com uma setinha para a gente jogar dentro do arquivo? Eu deixo ela aqui, ó. Eu faço só pegar aqui os arquivos junto e jogo lá e jogo os dois juntos ao mesmo tempo, entendeu? Aí os dois vão carregar e pronto. Só salvo os dois arquivos ao mesmo tempo. Mas isso é uma ideia. Você pode fazer tudo em um único arquivo, salvar em PDF e mandar. Tá bom? Pode ser assim também. Aí, perfeito, né? Você já sabe que a nota 1 tem que fazer um plano de aula e um mapa mental. Aí ele vai trazer o contexto, né? Elaboração de um plano de aula e de um mapa mental. Aí ele traz toda uma explicação, tá? Aqui embaixo, ele fala sobre as competências gerais da educação básica, competências gerais de acordo com a BNCC, tá? E os itinerários, né? Mas o principal são a BNCC, que na verdade nós estamos falando das competências, né? Do que se deve ensinar. E aonde é que está a geografia? Que ela está dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Aí entra nas habilidades das suas áreas. É claro que isso aqui é só uma divisão da BNCC bonitinho, nada demais. É só para explicar que o plano de aula de vocês tem que ser de acordo com a BNCC. Então, fui lá no livro, né, escolhi o assunto espaço geográfico, beleza. Fui lá na BNCC, não encontrei no livro aqui as habilidades, não tem problema, eu vou na BNCC. Lá na BNCC, aqui eu estou com a BNCC aberta, tem as habilidades. Eu vou dar uma olhada, porque assim, às vezes a gente se pergunta, Evaldo, mas o que é habilidade? A habilidade, ela vai me dizer o que é que eu vou ensinar dentro do assunto espaço geográfico. Então eu posso ver o que é que o livro tem. Aí o que é que o livro ensina, né, dentro sobre a questão do espaço geográfico.
Aí eu vou lá na BNCC e vejo o que é que se adequa, o que está mais adequado. Por exemplo, essa habilidade aqui, ó, analisar e caracterizar a dinâmica da população, das mercadorias e do capital nos diversos continentes com destaque. Isso aqui que a gente for analisar é dentro da geografia econômica. Geografia da população, geografia do trabalho, é isso. Então você vai analisar qual dessas habilidades está mais relacionada, tá? A questão do estudo da paisagem, do estudo do território, que também você pode contextualizar qualquer uma. Então aqui você vai contextualizar. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma aqui parecida, porque aqui tem só um recorte da BNCC. Mas enfim, você vai planejar lá no plano de aula, deixa eu colocar lá rapidinho, deixa eu ver se tem aqui, ó. A habilidade da BNCC, você vai pesquisar a habilidade que está de acordo com o assunto que você vai trabalhar. E o assunto você pode colocar dentro do objetivo de conhecimento. Qual é o objetivo de conhecimento? É estudar o assunto tal. O plano de aula, didaticamente falando, ele tirou aquele nome conteúdo e colocou objetivo de conhecimento. Então, o mesmo conteúdo é o mesmo objetivo de conhecimento. E a habilidade é o que eu vou Objetivo de estudar. conhecimento, não, é objeto de conhecimento. Oi? Objetivo de conhecimento, não, é o objeto de conhecimento, o conteúdo. Tá certo, objeto de conhecimento, objetivo. Falei objetivo, né? O objeto de conhecimento é a mesma coisa do conteúdo. Então, o que eu quero estudar? Aí você vai colocar aqui praticamente o conteúdo lá do livro. O que eu vou estudar é isso aqui. Eu vou estudar o espaço geográfico. Então, qual é o meu objeto de estudo? É o espaço geográfico, tá? E o que eu vou estudar no espaço geográfico? Aí, quando você pega as habilidades da BNCC sobre a questão do estudo do espaço geográfico, tá? Você vai perceber que a habilidade que você vai colocar aqui, ela vai estar de acordo com o que se trabalha no livro de geografia. É praticamente a mesma coisa, tá? A habilidade ela está explicando algo relacionado, por exemplo, o lugar e as relações cotidianas, como é que as pessoas se relacionam culturalmente, o espaço geográfico, o que é o espaço geográfico, né? Aí você entra dentro do processo de formação do espaço geográfico, aí você estuda as relações econômicas, as relações culturais, as relações sociais. Você também estuda, por exemplo, dentro do espaço geográfico, você pode estudar ele coloca aqui, o crescimento de vagas em tecnologias de informação que geram oportunidade. Você pode colocar a questão do trabalho. Então, mudanças na cidade. Então, se eu for lá na BNCC e olhar aqui uma dessas habilidades, eu vou encontrar uma que está de acordo, tá, com essa questão com essa questão econômica. Essa bem aqui, ó, analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estrutura e nas dinâmicas de grupo, povos e sociedade contemporânea, fluxo populacional, financeiro de mercadorias, enfim. Se eu pegar essa daqui, ó, e analisar o que o livro vai estudar, vai dar praticamente a mesma coisa. Tá? O crescimento de vagas tecnológicas, o operário em construção, lugar em relação cotidiana. Eu vi um novo Brasil e ele começa no Vidigal. Então você vai analisar praticamente aquilo que a BNCC está informando. Então coloquei o conteúdo, né? Coloquei o conteúdo, que é o meu objeto de conhecimento, e a habilidade, que é a que eu vou utilizar, que são as partes específicas que eu vou estar analisando desse conteúdo. O procedimento metodológico, lembrem que aqui vocês estão trabalhando o híbrido. Então você vai explicar como você vai fazer presencial e remotamente, os dois, tá? É o modelo híbrido. Os recursos utilizados e as avaliações, tá? Aí vocês vão articular tudo bonitinho, criar o nome da escola, disciplina, professor e tudo. Feito o plano, perfeito. Depois do plano, vocês vão passar para o resumo mental. Ah, eu vou na internet e encontro um monte de resumo mental. Pessoal, vocês não podem utilizar resumo mental pronto, não. É plágio, tá? Então, meus queridos, vocês vão ter que criar o seu próprio resumo mental. Tá? E aqui é porque tá bonitinho, tem imagens e tudo, tem desenho, mas aqui é um exemplo de um resumo mental e como vocês podem fazer. Então, vocês têm que fazer o resumo de vocês, tá? Vocês têm que organizar o resumo de vocês. Você não pode pegar o resumo na internet porque aí você está plagiando, mesmo referenciando. A disciplina quer que você crie tanto o plano como o resumo mental. Feito o plano, feito o resumo mental, você vai postar. Então, a primeira fase, levando em consideração que
Dentro da nova organização do ensino médio brasileiro, a geografia integra a área de conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas. Elabora um plano de aula, modelo abaixo, com uma competência específica desta área no contexto da educação geográfica. Elabora também um mapa mental sobre o objetivo de conhecimento, que é o conteúdo que você está trabalhando, para o plano de aula da primeira fase. Tá? Então, pessoal, a primeira atividade é praticamente isso. Você vai elaborar o plano, o mapa mental e vai fazer a postagem. Não tem segredo nenhum, tá? Então, vamos para Evaldo, a segunda atividade. Fala. no caso, esse que a gente vai elaborar na primeira nota aí, não vai ser aplicado, só para elaborar e postar, não é isso? Exato. A primeira nota é só para vocês produzirem um plano, um mapa mental e postar. Não vai ser executado, tá Ok. certo? Não é executado. Aí nós vamos para a segunda nota. Isso aqui foi uma confusão no ensino fundamental. Por quê? Eu já fiz um plano, né? E eu vou utilizar o mesmo plano para dar minha microaula. Pessoal, volto a falar aquela situação. Se você fosse estagiar no modo regular, vamos dizer, você ia ter que fazer uns 5, 6, 8, 10 planos de aula. Aqui eles estão pedindo só 2 planos, cara. 2 planinhos velho de aula. Um para a primeira nota, com um resumo, com um mapa mental, e um outro para a segunda nota, que é aquela que você vai executar. Aquela que você vai ministrar a aula. Igualmente nós fizemos lá no ensino fundamental. Tá? Ó, elaboração de um plano de uma microaula que contemple competências e habilidades da geografia, no contexto das ciências humanas e sociais aplicadas no ensino médio pela BNCC. Segundo, uma regência de uma microaula remota de 30 minutos baseado no plano de aula construído na primeira etapa. Tá? Quando ele fala primeira etapa, não é a primeira etapa, a primeira nota. Não é isso aqui, não. Primeira etapa é essa aqui de cima. Primeira etapa. Tá? Mas é um plano novo. É um outro plano. Tá bom? Que vocês vão estar utilizando aqui. Aqui a gente vai fazer aquele acordo, né? Não tem necessidade de passar 30 minutos. A gente fez lá o nosso tempo lá de 10 a 20 minutos no ensino fundamental, foi o suficiente para a gente poder trabalhar a aula. E assim, não tem nenhum segredo. A nota 2 é elaborar um plano de aula e executar ele. Tá aqui o modelo de plano, tá bom? Organizou o modelo, tá pronto. Eu fiz já o cronograma. Nós temos já o cronograma. Eu vou compartilhar para vocês. Eu peguei a sequência da frequência de vocês. Aí nós temos aqui, ó. Nota 2, eu vou compartilhar depois com vocês, tá? Nota 2, como essa disciplina ela encerra dia 6 de junho, então eu coloquei, ó, no limite 3, 4 e 5, que é uma quarta, quinta e sexta, ou é quinta, sexta e sábado, parece. Quinta, sexta e sábado de junho, nós temos as microaulas. Aí nós temos aqui, ó, os primeiros, dia 3, os segundos, dia 4 e os outros, dia 5. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Os horários permanecem aqueles, a partir das 18h30, né? Na quinta e na sexta. E no sábado a gente pode colocar para amanhã, ver quem pode direitinho, a gente pode reorganizar isso daí. Tá? E deixa aqui a nota 3 para depois eu mostrar para vocês. Tá. Então, em relação à nota 2, só é isso. Elaborou o plano, se prepara para poder dar a microaula. Tá? Como eu falei para vocês que alterou algumas coisas dentro da Emanet, no ensino fundamental eu fiz o convite para alguns professores, mas é difícil porque ninguém parece que quer participar, meu irmão. Também o povo já está bem estressado com questão remota, né? Mas a Emanet, ela se prontificou em casar, o que é isso? Casar os professores. Eu vou participar de bancas de outros polos. E vai ter professores de outros polos que vai estar participando junto comigo nas minhas. Isso foi uma obrigatoriedade que eles colocaram no estágio de ensino médio. Então, é possível, não vou afirmar porque eu não sei, mas segundo eles, é possível que no dia das nossas microaulas vai ter uma pessoa, 2 pessoas, tá? Então, a gente vai ver aí como é que vai acontecer essa questão aí, mas é provável que vai ter alguém aí que a Emanet mesmo vai mandar. Então, como eles vão mandar, eu acredito que dessa vez realmente vai aparecer, porque quando a gente faz o convite, o pessoal não se importa muito, não. Já a Emanet, ela manda alguém. Então, essa pessoa ela já vem obrigada a ter que participar, né?
Mas a segunda nota, tranquilo, né? Não tem nenhuma dificuldade, não. Tranquilo aí, pessoal? A segunda? Val, Fala. no caso, aquele modelo de plano que a gente usou no ensino fundamental, vai ser o mesmo para o ensino médio ou tem alguma alteração? Não, é a mesma O coisa. modelo de mesma coisa, É né? a mesma coisa, não tem diferença, não. O plano Perfeito. didaticamente falando, o plano é a mesma coisa. O que vai mudar mesmo é o conteúdo, né? O que vai mudar é o conteúdo e a abordagem. Que nós falamos de hoje de habilidade. Né? Então, a habilidade, que é a mesma coisa de abordagem, né? E o conteúdo que vai ter diferença do ensino fundamental para o ensino médio. Mas, na verdade, se a gente for analisar, os conteúdos são praticamente quase o mesmo. A diferença Verdade. maior está na abordagem, né? Como você aborda o conteúdo para o ensino fundamental e como você aborda para o ensino médio, já que o ensino médio ele é uma revisão geral do ensino fundamental, né? Ok. Tá? Então, a segunda nota é basicamente isso, não tem nenhum segredo, tá bom? Já a terceira nota, pessoal, é o diferencial, que não teve no ensino fundamental. E agora vai ter aqui, porque até agora, plano de aula, resumo mental, postar. Plano de aula e executar a microaula. Perfeito. Até agora, vocês já fizeram isso no ensino fundamental, só acrescentando um resumo mental. Diferencial do ensino médio é a nota 3. Evaldo, mas por quê? Por que que eles colocaram nota 3 sendo uma atividade de resolução de exercício? Aí é onde está a parte legal. Porque o ensino médio, todos vocês sabem aqui, o terceiro ano do ensino médio, tá? É um nível de ensino, vamos colocar assim, que prepara os alunos para fazer o quê? Enem, vestibulares tradicionais e, consequentemente, concurso público. Então, o terceiro ano é um momento onde nós preparamos os alunos fazendo uma revisão geral de todos os conteúdos da disciplina para que eles possam passar por uma prova, por um teste e ali decidir o futuro deles. Então, a nota 3 são as habilidades que vocês vão construir, né, para poder executar novamente uma microaula, só que aqui não tem plano de aula, tá? Aqui não tem plano. O que que você tem que fazer? Você vai ter que escolher duas questões de múltipla escolha ou de objetos de conhecimento diferentes, tá? Do Enem, vestibulares, por exemplo, o EMA, muito interessante, ou concurso público, né? Que abordem temas da geografia para o ensino médio. E segundo, faça a resolução das duas questões ao vivo pelo Meet para os seus colegas e supervisor, indicando a alternativa correta e o porquê das demais estarem erradas, tá? Então vocês vão praticamente resolver duas questões ao vivo, né, para a gente aí ter esse entendimento. Então assim, é uma coisa muito simples, é muito básico, né? O aluno lá embaixo está dizendo aqui, o aluno tem 15 minutos para resolver duas questões. Claro que 15 minutos é muito tempo, né? 5 minutos para cada questão é suficiente. Então, 10 minutos aí você consegue fazer isso. O que eu pensei, pessoal? O que eu pensei para fazer essa terceira nota diferenciada? Aqui é onde está uma parte diferencial que eu quero, desejo fazer isso com vocês, para a gente poder encerrar praticamente nesse nosso curso, né, fora TCC, para nós encerrar aí com chave de ouro. O que eu estou pensando? Tá? E eu acredito que vai ser bem legal. Eu vou colocar vocês na terceira nota, tá? Isso aqui vai ser uma organização minha. Eu vou colocar vocês em dupla. Olha o diferenciado aí. Eu vou colocar vocês em dupla, tá? E nós vamos fazer, pessoal. Eu coloquei aqui, ó, cronograma, rapidinho aqui, ó. No caso é só em junho, é 17, 18 e 19. Então, se você for olhar, ó, tem aqui os grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Dia 18, tem mais outro grupo. Dia 19, tem mais outro grupo. O que eu vou propor para vocês? Esse aqui vai ser uma proposta bem legal. Nós temos 3 noites de revisões de questões. E os nossos alunos do ensino médio, eles estão precisando disso.
tá? Nós temos um público muito grande aí que precisa, né, precisa dessas revisões, né, de questões. Então, o que que eu quero fazer com vocês? Vocês viram lá que nós temos 3 grupos, tá? 3 grupos. Cada grupo desse, né, vão se responsabilizar por uma área da geografia. Por exemplo, dia 17, vão se responsabilizar pela geografia física. Um exemplo. Dia 19, vão se responsabilizar pela geografia humana, aonde fala sobre, por exemplo, população. População, economia. E o grupo 19 vai ficar também com geografia humana, onde fala sobre geopolítica, né? Enfim, porque a geografia humana é um pouco maior do que a geografia física. Então, posso dividir 2 noites de resoluções de questões de geografia humana e uma noite de resolução de questões de geografia física. Vocês estão compreendendo? Então, nessa noite, pessoal, para não ficar tão estressante, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Não vai ser preciso vocês escolherem 2 questões. Cada um vai resolver uma questão. Cada um vai resolver uma questão. Então, aqui, ó, eu tenho 7 pessoas, cada um resolve uma questão, são 7 questões que vão ser resolvidas nessa noite sobre geografia física. Por que eu estou fazendo os grupos? Para que vocês não choquem os mesmos assuntos. Porque, eu vou trabalhar uma questão sobre climatologia, eu vou trabalhar uma questão sobre pedologia, eu vou trabalhar uma questão sobre geologia, outro sobre cartografia, um outro sobre deixa eu colocar geofísica, enfim. Cada um vai escolher uma questão que seja diferente, mas que a gente consiga abordar toda a área da geografia física. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um banner, eu me comprometo a fazer isso. Vamos fazer um banner, o curso de geografia, os alunos do 8º período do curso de geografia da UEMA e tudo, vão promover 3 noites de resoluções de questões focados no vestibular da UEMA. Nós vamos focar no vestibular da UEMA, o PAS. Porque o Enem já aconteceu, outros, concurso não está tendo, nem está tendo concurso, nem previsão, né? Então, ainda vai acontecer o PAS. Então, nós vamos focar no PAS. Entenderam aí? Então, vai ficar assim, bem diferenciado. Aí foi onde eu pensei. Pensei em quê? Na divisão dos grupos. Colocar geografia física, geografia humana e geografia do Maranhão. Entenderam aí? Então fica um grupo com geografia física, um grupo com geografia humana e um grupo com geografia do Maranhão. 3 noites de resoluções de questões. Cada um vai resolver uma questão. E aí a gente abre. Pode ter certeza que vai aparecer uns 30, 40 alunos, ou mais. Entendeu? Ou mais. E aí eu faço pela minha senha que comporta mais de 200 pessoas, pelo Meet. E aí vocês se preparam para resolver essas questões. O que vocês me dizem? Comentem aí, por favor. Eu acho errado, eu acho que deveria todo mundo procurar uma churrascaria, pedir muita carne, comer, tomar um vinho, pegar esse banner, tirar umas fotos, tchau e bênção. Ai, que eu não aguento esse povo. Apoiada, apoiada. A gente pode fazer depois, preocupe não que a gente vai fazer isso aí, viu? A gente vai fazer. Vai dar certo, vai dar certo. Pois é, pessoal. Então a primeira nota, ó, elaborar um plano de É aula. bom, seu filho, ninguém aprovou sua opinião, não. Eu tenho um voto, você por enquanto tem nenhum, Marcílio está comigo. Não, Pois é, eu tenho um voto teu, e Evaldo tem nenhum. Ainda bem que quem dá Marcílio, ainda bem que quem dá o veredito final aqui sou eu, né? É verdade. Porque se eu voto vencido, eu não vou nem votar. Então, primeira nota, plano de aula, resumo mental. Segunda nota, plano de aula, microaula. Terceira nota, os grupos se organizem para fazer uma noite de resolução de questão onde nós vamos convidar alunos do ensino médio. Perfeito. Entenderam, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tenham um pouquinho de acesso assim, aos alunos do ensino médio, entendeu? Eu acho que é legal, porque já que a gente vai fazer isso, ficar só entre nós, poxa, é uma coisa tão legal resolver questões e tudo, e a gente pode até ajudar a vida de uma pessoa que está aí futuramente vai fazer a prova do PAS, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Como aqui nós temos algumas pessoas, deixa eu olhar bem aqui, ó. No grupo 1, nós temos aqui, quem está aqui presente hoje?
Altemar, a Sheila, o Antônio Magno. Pronto, esses são os que estão presentes hoje. E no dia 18, nós temos quem está aqui presente. Tem a Líbia, tem o Marcílio. Está presente, tem o Rails. E do dia 19, presente aqui, só o Tailan, que está presente, praticamente. Então, essas pessoas que estão presentes, eu queria que cada um de vocês assumisse a liderança só para questão de organização, pessoal. Não é para que vocês vão ter responsabilidade, não. É só para questão de organização mesmo. Para vocês se comunicarem e organizarem as questões para não chocar. Né, para que vocês façam o grupo de vocês e assim nós iniciamos uma noite de resolução de questões. Não se preocupe, porque quem faz a abertura sou eu. Eu vou fazer a abertura e coloco vocês para resolver as questões. Qualquer indagação, qualquer situação que ocorrer, eu estou presente e ninguém vai querer provar o contrário do que nós estamos fazendo lá, né? Então eu queria ver aí com vocês, né? Quem pode ficar, por exemplo, Altemar, Sheila, Antônio Magno. Aí nós temos aqui a Líbia, o Marcílio. Aqui já posso denominar a Líbia ou o Marcílio, um dos dois. Então os dois, para ver isso. Aí nós temos aqui apenas o Tailan e a Rosane que chegou agora. O meu grupo é o Altemar. O teu grupo tem uma... Aí, Altemar, joga a bomba pra ti. Ele vai chegar para falar tudo de novo, tá? A aula está sendo gravada, depois você assiste, tá? Ah, então vou desligar. Tá bom. Professor, Oi. e essas questões? Porque são várias questões, né? Como é que vai ser feito? Você vai... As questões é bem simples. Eu Se você vai, me comprometo a passar para vocês as últimas 3 provas do PAS. Aí de lá, vocês vão extrair de acordo com a temática de vocês. Lembrem, o grupo do Altemar, que é o grupo 1, ficou com Geografia Física. O grupo do Marcílio e da Líbia ficou com Geografia Humana. E o grupo do Tailan ficou com a Geografia do Maranhão. Se eu pegar as 3 últimas provas do PAS, ela vai trazer e vai abordar as questões relacionadas às 3 áreas. Vocês vão pegar só essas questões. A gente pega as 4 últimas provas do PAS, para que todo mundo tenha uma questão. Todo mundo tem que resolver uma questão. E aí nós fazemos a noite de resolução de questões. Mas o nosso direcionamento é a prova do PAS, tá bom? Meu microfone tá uma bosta, meu irmão. Tá bem. Entenderam aí? Então é isso, pessoal. E aqui a gente fecha as 3 notas relacionadas ao Aí estágio tu de coloca vocês. no grupo, Evaldo, essa divisão aí, pra gente não se perder, tá bom? Eu vou organizar esse cronograma que eu mostrei para vocês, colocando área, sub-área, fazendo as explicações e juntamente com isso daqui eu compartilho as últimas 4 provas, as últimas 5 provas do PAS e coloco um áudio explicando. Vou fazer isso aqui até sexta-feira eu faço, entendeu? Compartilha esse livro aí também conosco, Evaldo, porque livro do ensino médio não é fácil de acesso pra gente, não. Esse aqui, né? Esse aqui eu estou utilizando o site da Moderna. Viu? Mas eu vou também compartilhar uns sites para vocês olharem os livros ao vivo. Porque por exemplo, na microaula, por exemplo, aí eu não quero fazer um slide. Mas vocês estão vendo bem aí um livro aberto. Eu posso dar minha aula por aqui. Paisagem, percepção do espaço pelos sentidos. E aqui eu vou dar minha aula. Paisagem, espaço, lugar. Essas palavras são comumente usadas na vida cotidiana. Então eu lasco para frente aqui e vou dando minha aula, fazendo de conta que esse livro é um livro do ensino médio, que eu trabalho na escola tal, primeiro ano, e vou dando minha aula. Entenderam aí? Então você pode estar utilizando o recurso. É bem legal, é melhor do que slide. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje. Tá bom, pessoal? Então é isso.